Deuteronômio, capítulo de número 6, e o versículo de número 10 diz: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casa cheia de tudo o que é bom, casa que você não construiu, que você não encheu, poços abertos que você não abriu, vinhas e olivais que você não plantou. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém, irmãos? Que palavra. Irmãos, eu quero chamar os irmãos aqui nessa manhã para um entendimento de quem é Deus, o Eterno, o que Ele representa, o que Ele é para você. Houve uma promessa de Deus, que de um homem Ele faria uma grande nação. Abrão é chamado de Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia, hoje o Iraque. E Deus se manifesta, o Eterno, Iavé, Javé, se manifesta a Abrão, lá em Ur dos Caldeus. E nós conhecemos toda a peregrinação daquele homem, toda a rota, toda a sua história de vida, inserido aqui nos 10 primeiros capítulos de Gênesis, a sua chamada, o processo, a sua esposa Sarai, estéril. E conhecemos que Deus, ele pede para Abraão, agora muda o seu nome para Abraão, e pede a ele seu único filho. Sara riu, porque Abraão, já avançado em idade, Sara não era estéril, mas Abraão já estava avançado de idade, não tinha os seus recursos físicos para poder fertilizar a Sara. E quando os anjos disseram a mensagem de Deus, ela sorriu, porque como se Deus ou como se os anjos não soubessem da devida situação de Abraão. E os anjos chamou ela a atenção e disse: por que sorri? Por causa disso, o nome do seu filho vai se chamar riso, risada. A vida toda, toda vez que Sara chamava o nome do filho, risada, vem cá. No mercado, na escola, na feira, nas ruas, na porta de casa, alguém chamava, risada, a mãe do lado, pancada. Risada fui eu. Não acreditei, não confiei, desacreditei, não tive fé no Eterno. Lá ela estava alegre na presença de Deus, alguém chegava e dizia: risada, está aí? O semblante caía, dizia: por que o nome dele é risada? Riso. Era como se Deus estivesse dando a ela um selo, para corrigir a imperfeição da sua crença e da sua fé. A todo momento ela ia sentir um beliscão, um alerta. Ela estava num baile, numa comunhão, em uma confraternização, em um culto, em casa, em comunhão com Deus. Alguém chamava: risada! Caía a ficha. Era como se fosse uma cicatriz, uma marca.
para que em toda a sua vida, enquanto seu filho estivesse ali, ela lembrasse que Deus é o que promete, é o que cumpre, e que nós não devemos duvidar de suas promessas. Isaac, promessa de Deus, já de uma dificuldade, Abraão avançado, e agora, diante de tanta luta, de tanta dificuldade, a mulher sendo o vaso mais frágil, Deus em off, em particular, chama Abraão e diz: eu quero que você suba ao Monte Moriá e ali você sacrifique seu filho. Abraão, ele ia dizer isso a quem? Ele já tinha passado uma longa e vasta experiência quando saiu de Ur dos Caldeus, porque ele já passou a ter uma intimidade com Deus, e Deus falava com ele, e ele pagava o preço para sentir essa intimidade com Deus, a se manter puro e se manter limpo, no meio já de uma geração corrupta, no meio já de uma geração que brincava com Deus. E aí o que acontece, irmãos? Ele se mantenha puro, ele se mantinha com lisura diante de uma Sodoma, de uma Gomorra, de todo um povo idólatra. Diante de toda aquela situação. Então Deus, ele já tinha dito aos seus pais, seus familiares: eu vou embora. Eu vou para onde? O Deus falou comigo. Que Deus? Mostre-me ele aqui. Levou ele numa sala, talvez, cheio de deuses, de osso, de barro, de prata, de ouro, uma prateleira, uma estante para escolher. Como eu posso hoje escolher uma religião que se encaixe com aquilo que eu amo e que eu goste. Quando eu vou num restaurante, tem um menu onde eu escolho a comida que eu quero comer. Queremos escolher o nosso Deus, o tipo de Deus que queremos e como é que ele deve se comportar diante de nós, e não nós diante dele. Foi algum desses aqui, meu filho? O pai de Abraão se sentindo privilegiado, porque um Deus falou com ele, não o Deus na visão do pai. E quando ele disse: não, meu Deus não tem formato, eu não vi, eu só ouvi. É o Deus mosca da Índia? É o Deus peixe, Baal? É o Deus relâmpago? É o Deus Thor? É o Deus trovão? É o Deus Netuno? É o Deus Minerva? É o Deus a deusa Afrodite? Quem? Não, meu pai, eu não sei. O pai já disse: tem alguma coisa errada. Sim, então vamos lá, vamos virar essa página, eu acredito. E foi o que ele disse? Disse que é para mim ir embora. Agora que ficou mais difícil. Deixar eu, que Deus é esse? Maligno? Um Deus miserável que vai tirar meu filho de mim? Sim, disse o que mais? Disse que é para mim só. Tá bom, meu filho, tá bom. Vamos ver aí quando é que vai chegar uma palavra racional. E o que é que ele disse mais? Mandou eu ir. Sim, meu filho, ir para onde? Mandou eu sair aí sem eira e nem beira, pelo deserto, de ladrões, salteadores, tempestade de areia, sol escaldante de 50 graus, perigo de serpentes, centopeias, escorpiões. Você jovem, meu filho. E ali ele recebeu pressão para não fazer aquilo, porque a comunhão de Deus com você é individual. A comunhão de Adelso não é igual à comunhão de Jonathan, porque Deus não trabalha com clone nem com robô. Essa disponibilidade que se encontra em um, talvez não se encontre em outro. E quando Deus lá no livro de Crônicas, ele diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se eu dou 10 passos para Deus, Deus dá 10 passos para mim. Existe uma reciprocidade. Existe um feedback. O filho pródigo foi em direção ao pai, mas o pai não ficou estático, sentado em uma cadeira. O pai se levanta, ele tem atitude e vai em direção ao filho. As escrituras sagradas viu que era impossível o homem retornar a Deus. A ponte foi quebrada. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para remediar. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
A partir daí, que temos o nosso pecado redimido, que temos as nossas vidas justificadas, que temos a nossa vida purificada, daqui para frente muda a palavra: eu amo aquele que tem os meus mandamentos e pratica. O primeiro amor de Deus para com o homem está no pretérito do passado. Deus amou e tomou a atitude. É como eu chegar e dizer assim: você tem um débito ali de $1 milhão, eu vou pagar. E daqui, quando você precisar, você vai ter lá o outro saldo de $1 milhão. E você continua com o débito, continua com a sentença, que lá em Colossenses, Paulo, pelo Espírito, diz que Deus cravou na cruz a sentença de morte que havia contra nós. E eu continuo com essa sentença. Eu digo: Késia, eu já paguei o seu débito, você pode ir lá para o spa, você pode ir lá usufruir das verduras, das frutas, está tudo pago. E você continua sofrendo na miséria, porque não tomou atitude de aceitar esse perdão, essa remissão e ter a oportunidade grátis de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então Deus, ele tomou todas as atitudes corretas para nos deixar de pé diante do Filho do Homem. A partir daqui agora passa a nossa prudência, vigilância, dedicação, gratidão para com Ele. De que forma é agora que eu vivo a minha vida aqui? Então Abraão tinha uma comunhão que Sara não tinha, sendo esposa dele. Sara tinha sua comunhão. Isso é íntimo, isso é particular. Só Carlos Jackson sabe o que Deus fez na vida dele. É Ele Deus. Só Tarcísio sabe onde era o tumor, onde era a chaga, onde era a ferida, onde era o problema, onde eram as coisas tortas. Só Deus e Ele sabe. Compete a Ele ser grato à medida do que Deus fez por ele. Aquela mulher é o exemplo. E quando Jesus disse que onde esse evangelho, onde esta palavra for pregada, deve se lembrar da atitude desta mulher. Por que tem que se lembrar da atitude daquela mulher? Porque deve se lembrar dessa atitude dela. Primeiro, porque a atitude desta mulher é a atitude exemplar, é a atitude verdadeira. Ela passa a ser ali o ponto de referência do que é uma conversão. Tudo que ela tinha deu ao Senhor e representava o tudo físico, e o tudo dela, ela deu. Ela estava juntando dinheiro, vendendo o corpo, eu já expliquei isso. Juntando dinheiro. Diz que os escravos roubavam outros, juntavam dinheiro para comprar a sua carta de alforria. O comércio que mais deu lucro no mundo não foi o ouro, não foi o diamante, digo isso com muita tristeza, não foi rubi, não foi pedras preciosas. Que mais enriqueceu a coroa portuguesa, a coroa inglesa? O que mais enriqueceu foi o tráfico de escravos. Um escravo custava 4 coroas, 3 coroas. Não era você comprar uma galinha ali na feira, não, irmãos. O camarada, quando trazia uma cabeça dessa aí, um escravo, um ser humano, era 40 mil contos de réis, 50 mil contos de réis. Eu tenho um corte de jornal, fotos de corte de jornal. Vende-se uma negra, dentes brancos, boa cozinheira. Era vendido dessa forma, comportada, cheirosa, bem vestida, bem ataviada. Assim faziam com os nossos pais. E aquela mulher estava juntando dinheiro, porque não havia INSS, nem se pagava carteira de trabalho para se aposentar.
Ela estava tendo assim um pano para manga, tendo uma economia, fazendo ali uns biquinhos ali como prostituta, para ter uma velhice confortável, para ter uma velhice em paz. E o que aconteceu, amados? Que quando ela descobriu a coisa que podia realmente, verdadeiramente apagar o seu pecado, por mais intelectual que ela era, por mais cultura que ela era, por ser uma mulher que era usufruída pela alta sociedade, ali havia muitos homens fariseus que tinham copulado com ela, estavam ali, e quando ela entrou, alguém ficou de pé e disse: o que é que esta mulher impúdica, de vida suja, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma piranha, é uma pulga, como dizia uma expressão de baixo calão nos dias atuais. Essa mulher é uma mulher de vida, mas ela tinha visto nas palavras de Jesus a verdade real de alguém que poderia dar para ela aquilo que ela queria fazer de forma impossível com suas próprias mãos. Jesus ficou maravilhado com aquilo. Eu entrei em tua casa, tu não lavou meus pés. E essa mulher, desde quando chega aqui, lava meus pés com suas lágrimas, enxuga com seu cabelo, que é o véu, o símbolo de santidade, de conduta da mulher. Ela enxuga meus pés com seus cabelos, que tem um significado incrível. Ela me deu um ósculo santo. Perdoados são os teus pecados, porque desde quando você entrou aqui, você já estava com os pecados perdoados, mas eu, dono do perdão, estou liberando diante de todos. Você está sanada. E amados, Deus ele fez então esse exemplo de entrega total, de entender que Deus está acima de tudo, e é para Ele em primeiro plano o meu melhor, e não o meu cansaço. E aí, amados, conhecemos a história de Abraão. Ele tinha sua comunhão com Deus, ele tinha sua busca. A comunhão de Daniel era uma intimidade espiritual, onde ali Deus enviou um anjo para falar com Daniel, enviou um arcanjo para liberar a mensagem do anjo Gabriel. Uma era a comunhão de Maria, uma mulher santa, uma mulher de intimidade, e ali foi escolhida. Uma era a comunhão de Cornélio, uma era a comunhão de Ananias, que Deus fala claramente o nome de um homem que vai vir aqui tal hora. Uma era a comunhão. E essa comunhão, amados, ela é dada pelo seu grau de entrega. Essa comunhão está dada, e as armas estão aí: orações, súplicas, jejuns. E nessa semana nós estamos entrando em uma campanha de oração, e teremos aqui de segunda a sexta uma semana de estudos sobre consagração, jejum, oração. Tipo de jejum, tipo de oração, tipo de consagração, para que os irmãos possam compreender. Paulo tinha uma comunhão com Deus, ele chegou até o terceiro céu. Tem o sétimo, irmão Carlos Jackson. Ele chegou no terceiro. Não há mais história que algum homem tenha chegado na terceira dimensão. Contado. E Deus está aí fazendo obras miraculosas e entregando dons a irmãos que com zelo buscam esses dons. Enfim, amados, Abraão tinha sua comunhão com Deus, e ele sabia o quanto seria difícil agora para ele, o quanto seria difícil se ele contasse para Sara, depois de toda a luta, que agora a Isaac ali com cerca de 7 ou 8 anos de idade, ou 10 ou 15 anos, dizer que Deus mandou agora sacrificar. Loucura, Abraão, você dessa idade está velho gagá, está meio já, né, dando coisa na cabeça, vendo coisas, porque geralmente quem não tem comunhão não compreende quem tem comunhão. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque são discernidas espiritualmente, mas o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Sempre quando você fala alguma coisa, você diz: olha, tem uma ilha lá em Madagascar que tem um macaco amarelo. Não, nunca vi, não existe. Toda a vida dele é baseada pela experiência empírica, do que ele pega, do que ele vê.
Alguém diz assim, o pastor Flávio, meu Deus, falou isso aí, o cara não tem conhecimento. Cada um tem uma comunhão, cada um tem um grau pelo que lê, pelo que estuda. E assim o espiritual. Então Abraão ficou calado. Enquanto um negócio desse, a mulher, mãe é mãe, vocês são mães aqui, amarra, nós terminamos o casamento, tu vai, eu vou lhe envenenar de noite. Faz até um negócio para matar o marido dormindo. Por causa do amor, filho, que foi ela que abriu as entranhas. Existe um laço que ninguém sabe de uma mãe com filho. Um cordão umbilical ali, um útero materno gerando por 9 meses uma vida. Existe ali algo espiritual e físico. A ponto que Deus diz no livro do profeta Isaías, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. Então, amados, Abraão em silêncio sai de madrugada. Pega seu filho, pega a lenha, pega o cutelo, um punhal, e ali vai com Isaac, que ainda vou trazer uma mensagem de muitas que eu já trouxe aqui, da vida esplêndida daquele jovem, que cavava poço e os homens ímpios empulhavam, e a dificuldade de cavar um poço no deserto debaixo de pedra. Ele tinha dom de trazer água, de fazer jorrar água no deserto. E aí, Isaac sobe, observando que tem algo errado. Aqui na latinha tem fogo, a brasa está aqui, a faca está ali, a lenha está aqui. Mas onde é que Deus vai arranjar o animal para imolar? Irmãos, você pode imaginar, meu, que cada passo que aquele homem dava, parecia que... Meu avô disse que um ovo, depois de uma légua, vira 10 quilos. Quem já carregou o peso de uma cidade para outra, uma sacola, você pega, tá leve, com 10 metros, o nervo vai cansando, um ovo vira 1 quilo. Depois de mais uma légua, 6 quilômetros, vira 10 quilos, 100 quilos. Chega uma hora que você não aguenta carregar um ovo, você pede para alguém que o braço está doendo, cansado. E aquela jornada foi a mais terrível, talvez, para Abraão, a maior prova para aquele homem. E quando chega lá no Monte Moriá, que ele amarra, eu posso contemplar o olhar de Isaac. Qual era o coração do pai? Qual era o coração do filho? Eu aceito me entregar para esse Deus. Havia uma simbiose, havia uma identidade, havia o ser um com um ali, igual, idênticos. E Deus do céu, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, as potestades, os principados, as denominações, o mundo espiritual de pé para ver aquilo que nunca houve em toda a existência do universo. Um homem humano em pecado, sem ter redimido ainda, sem ter tido o sacrifício vicário, numa situação humana, mas numa genética de Enos, o primeiro homem que invocou a Deus na terra. Com a genética de Noé, de Jó, com a genética de Enoque, irmãos. Aquele homem levanta o cutelo e Deus brada. E Deus brada e diz: não chegue o cutelo, meu filho. Deus, em outras palavras, diz: se um homem entrega o seu único filho, porque eu não vou entregar o meu para salvar um povo lindo desse? As escrituras dizem que Deus nos amou primeiro e que por isso agora nós podemos amá-lo. Onde Paulo escreve que Deus nos tirou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. E aí agora, irmão Abraão, eu vou adiantar, Isaac, vem aí agora Jacó, Esaú, você já conhece, houve fome na terra, ali houve 12 filhos, Deus agora fala com José, eu vou estar acelerando aqui, e aí José é jogado no poço, José é vendido como escravo, José vai para o Egito, e através dessa semente de José lá no Egito, ali José, ele
tem toda aquela história que você conhece, vai para a prisão, foge da mulher de Potifar, e por causa dessa devoção para com Deus, que já tinha falado ao coração dele desde sua infância, e que por causa dessa comunhão trouxe inimigos, por causa dessa comunhão trouxe inimizades, e ele honrou a Deus em todos os momentos de sua vida, e Deus honrou a ele, porque eu amo aos que me amam, eu honro aos que me honram. E ali, Deus deu o sonho, você conhece, e através de José, manda buscar Jacó, que estava ali triste, estava ali abatido, porque tinha feito uma túnica multicolorida para José, que representava multicolorida e multiforme graça de Deus, para todos os povos, todas as nações, e aquilo trouxe inveja, aquilo trouxe a incompreensividade daqueles que eram homens natural, que não entendia essa busca, essa dedicação que havia em José. E José agora manda chamar Isaac, manda chamar Jacó, que Jacó vai ter o nome mudado para Israel, e você já conhece tudo isso lá no Vale de Jaboque, e toda essa situação. E Jacó, quando vê os filhos, que foi isso que vocês fizeram? Mas pai, isso era propósito de Deus, eles tinham que me jogar no buraco. Qual é o propósito de Deus? É um filho seu que está afastado do Evangelho? É um propósito de Deus? Um desemprego? É um propósito de Deus? Quais são os propósitos? Faça uma leitura e confie eternamente no Deus que você consagrou seu filho, que você consagrou sua casa, sua família, ou seja, o que for que você colocou nas mãos do Eterno. Não faça como Sara, duvide. E vai ter uma marca, vai ter que ter e ser inserido algo como um memorial perpétuo de dúvidas e de incompreensibilidade dos projetos de Deus. Isso foi para a preservação da vida, meu filho, meu pai. Tudo isso estava no script de Deus. Tudo isso foi plano de Deus, do Deus soberano. E é bonito vir aqui contar um testemunho e falar, e achar bonito, e aplaudir, e glorificar a Deus. Mas e o processo? E aí, meus amados, José começa ali a procriar, leva Jacó, leva 12 tribos, cada tribo com 200, 300 já filhos, netos, e ali vai aglutinando-se uma grande quantidade no Egito. Já tinha ali, vem Moisés, ali os dominadores do Egito, Faraó, os reis, os governantes se sentem ameaçados. Parece que os hebreus parecendo ratos, eles proliferam de forma rápida, parecendo porquinhos da Índia. Isso está ameaçando aqui. Parece que aqui era coisa que vinha da parte de Deus. E aí já estava sendo uma ameaça quando esse povo aqui se insurgia aqui e se juntar, destrói o nosso exército. Já está mais de 3, 4 vezes de população. Então começa a matar os homenzinhos aí. Já temos escravos demais para trabalhar e amassar barro para Faraó. For nascendo aí, vai matando, vai matando. Nessa foi Moisés no 6º, você conhece a história. E aí vem o libertador Moisés, 400 anos escravo no Egito. Em 400 anos deu 1 milhão, 2 milhões de pessoas? Não sei. E aí Deus tira aquele povo e diz assim: olha, de 400 anos vocês escravos aqui, vocês vão receber indenização aí do INSS, tempo de ter serviço. E Deus mandou 12 pragas sobre o Egito e disse aí, ó, para parar as pragas, liberta meu povo, e eu quero todo o ouro do Egito. O Egito dominava o mundo. 7 anos de fome, 7 anos de fartura, no mundo inteiro, o maior escoamento, Adelso, de agronegócio, vendendo boi para o mundo todo, todos os países existentes no mundo indo comprar cereal e milho, porque foi 7 anos construindo celeiros para abastecer a terra por 7 anos e ninguém morrer de fome. Só que tinha que comprar. E isso criou no Egito uma fortuna incalculável. Um único exportador e mantenedor de alimento mundial. Tudo isso já era plano de Deus para juntar essa fortuna para pagar a indenização de 400 anos de trabalho de graça como escravo. E ali o povo de Deus sai com todo o ouro, pedras preciosas, toda a fortuna como despojo.
Quando cai na real, os egípcios, você conhece a história, corre atrás para prender nossa força motriz, nossa manual, nosso trabalho, nossa mão de obra aqui, de tração humana. Diz, como é que nós vamos viver agora? O que é que tu fez? Que loucura tu fez? Vamos pegar eles, trazer escravo. E Deus abre o mar vermelho, e vocês conhecem. E Deus chega ali depois do mar vermelho e disse, olha, as promessas vão se cumprir, numa terra que mana leite e mel, 40 dias daqui para lá andando, uma jornada tranquila, e vai dar tudo certo. E aí você conhece, foi 12 espias, 10 murmuraram, 2 voltaram. Gente, Deus nos tirou de lá, veja as maravilhas de Deus. E Moisés olhando, e aqueles 10 tem gigante, tem cananeu, tem dificuldade, tem problema. O que você tem feito? Você não parou para ver Deus na história. Você está vendo você está vendo apenas o percurso que não está lhe agradando. Montanha de um lado, montanha de outro, povo do Egito, faraó aqui atrás, exército, catucando em minhas costas, e na frente um mar. Deus vai abrir o mar, a história dele, ele escreveu, e tem uma história para você, amém? Amém. Chega do outro lado, você conhece o carro de faraó, afunda, mata, cavalo, acaba com o exército, acaba com tudo, e está o povo de Deus do outro lado, e aí vem esse murmurador, Deus para e diz, é o seguinte, Moisés, simples, era 1%, eu só queria 1% dos 400 anos, dá 40 dias, então eu vou aumentar esse 1% para 10%, de 400 anos eles vão ficar 40 anos, rodando nesse deserto, para me poder eliminar o que não presta, e poder tratar e aperfeiçoar o que presta. Se você está buscando a palavra de Deus, diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até aquele dia. Ele está com a mão nas rodas, vai quebrar muitas vezes, e muitas vezes ele vai fazer um vaso novo, mas não saia da roda, não saia da mão de Deus, não saia do foco, peça perdão, levante-se, ele te reconstruirá. E aí, meus amados, 40 anos, Deus arrancando o que não presta, Deus abrindo terra, engolindo homens vivos, e eles murmurando, pode Deus preparar um banquete no deserto? E Deus mandando carne da melhor, de codornizes, e quando eles comiam, que a carne entrava na greta dos dentes, caía duro, morreu 27, 23 mil. Lá na frente aos Coríntios, Paulo diz, olha, eles sem nós não se aperfeiçoa, eles em nós, eles é o início de um projeto, e tudo que aconteceu na vida deles foi para o nosso aperfeiçoamento também, e para a nossa edificação. Deus olha com carinho a nova aliança, um novo projeto de glória, de luz e espiritual. Projeto, sombra das coisas vindouras. E para nós encerrarmos e compreendermos, Deus, ele nesse período de 40 anos, era tudo o propósito dele, que ele conhecia, não era nada premeditado, irmãos. Deus não é premeditação. Deus, ele não precisa que você pense amanhã que você vai orar, ele já sabe quem é você, na sua substância informe, antes de que chegue um pensamento, ele já sabe, ele te escolheu antes da fundação do mundo, porque ele, na sua onisciência e presciência, sabe tudo. Ele sabe que esse Davi, o homem segundo o seu coração, vai matar um homem por causa de uma mulher. Mas sabe qual é o final da história? Que esse tal Davi vai se arrepender de todo o coração e vai dizer ao Senhor, conforme a sua infinita graça. Esse homem vai dizer, Senhor, não foi esse povo que pecou, fui eu, homem íntegro. Fui eu, assuma. Quando ele chegou lá na juna, no terreno daquele homem de Ornã, e o camarada disse, quem sou eu para o rei Davi? O ungido de Deus está aqui. Meu Deus, se joga no chão, e aquela carruagem real, todo aquele amparato de batedor na frente, soldados, veste real que solta da carruagem, baixinho, cabelo grisalho, mas homem forte na presença, porque trazia Deus no âmago da sua alma. Homem que quando chega muda o ambiente.
Homem que onde está tudo é diferente, porque traz Deus dentro de si, traz a solução dentro de si, levanta a mão e dizer, está repreendido, está neutralizado, e a luz vai dissipando as trevas. E aí quando Davi solta, vem aquele homem desesperado, meu Deus, quem sou eu, meu Deus? Para que o teu ungido venha aqui? Eu vi, o que é que o Senhor veio vir? Porque Deus, ele contempla o coração daquele homem. Havia que Davi tinha mandado enumerar o povo de Israel, e Deus contempla o coração daquele homem, e manda fazer um sacrifício na terra daquele homem, um pedaço de uma tarefa de terra, inexpressível, no topo de uma montanha, um homem que para mim e para você estava desconhecido, que nem eu nem você sabia que existia, mas o Deus de Israel sabia que ali havia um adorador, e disse, é lá, não é nas Campinas, não é nos parques verdejantes, você vai subir lá e está lá, você de repente, sem saber das promessas de Deus. Eu cheguei em casa um dia, eu estou vendo umas caixas no hall de casa. O que é isso aqui, mulher? Diga, uma mesa que deram para a gente. Eu disse, eu ontem não sabia que ia receber uma mesa, estou dando aqui um exemplo simples. Para mim é uma coisa grande, mas será que é só isso que Deus tem para você? Coisas materiais, espirituais? Também, que o Deus que dá uma mesa para você, não vai dar outras coisas? Não pode usar alguém lá distante, lá, e dizer, olha, tem um servo meu, uma serva minha, tinha uma irmã que passou 40 ou foi 30 anos orando, irmã Miriam, ela dizia e consagrou a filha dela foi trabalhar na Austrália, se formou em odontologia, Lilian. E um dia ela disse, quando minha filha casar, tem que ser com um homem de Deus, mulher consagrada. E um dia, a filha começou a namorar com um jovem, fez um laço noivado e queria um laço matrimonial, e ela sabia da importância de que um homem de Deus celebrasse um casamento e impetrasse a mão e a bênção de Deus sobre aquele casamento. Que ela tinha um conhecimento do que é impetrar uma bênção espiritual. E aquela mulher orava há anos e anos, a filha foi crescendo, chegou ao ponto de se casar. Ela saiu de Salvador e organizaram com conhecimento, aquele jovem era um oficial da polícia militar, recém-formado. E eles procuraram aqui nas paragens de Muritiba, tinha amizade com uma família aqui, em um determinado um hotel, um restaurante, muito bonito, uma paisagem muito bonita para a cachoeira, organizaram, e ela veio de Salvador orando, jejuando. Quando entrou na entrada da cidade, o primeiro homem que ela viu, ela parou e perguntou, por favor, você pode me informar a casa de um pastor aqui? O irmão era crente, servo de Deus e pastor também, homem de Deus, que o Senhor recolheu, porque achou graças aos seus olhos de levá-lo para estar com ele, e melhor coisa é estar com o Senhor. E aquele pastor olhou e disse, bem, eu sou um pastor, mas eu não posso celebrar ainda casamento. Eu não celebro. Ela olhou para aquele pastor e disse, você pode indicar um homem de Deus aqui nessa cidade? Que possa celebrar o casamento de minha filha? Ele disse, tem um. E me levou. Indicou, informou onde era, não me lembro bem, tem muitos anos isso. Eu tinha saído do ciclo de oração, da escola dominical, um dia de domingo, estava em casa, tinha tirado a roupa, estava ali, com a camisa, como eu fico ali, normal. E eu estou vendo aquele carrão na porta, batendo palma. Estou vendo aquele batendo palma. E estou vendo, né? Batendo palma ali, quando eu saio, eu olho no vitrozinho. Bom dia. É aqui que mora o pastor Flávio, eu morava na casa da avó de Suede. Aí eu disse, sou assim, aí já estava arrumado, que eu não fico, né? Aí saí, mandei entrar, como não me conhece, muita atenção, alguém veio aqui, uma alma veio aqui, alguma coisa foi enviado. Se alguém esqueceu de você, no momento da fartura, e lembrou no momento de problemas, saiba de uma coisa, você foi a luz da mente dela. Não foi os amigos do bar, não foi os amigos de qualquer lugar, não.
Foi o espiritual que fez você lembrar de alguém que tem luz. Glorifica a Deus por isso. Não se sinta que alguém só lembra de você no momento difícil. Lembra de você no momento difícil porque você é luz na mente dela. E aí eu fui, atendi, sem entender o que era. Sentaram, muito educado, pessoas de classe média alta. Sentaram ali, pessoas polidas. Explicaram, não, eu vim aqui porque tal, que estamos procurando um pastor para celebrar o casamento de minha filha, né? E do meu futuro genro aqui, e tal, e conversando. E aí eu digo, o senhor pode fazer o casamento? Ela olhando para o meu semblante, eu digo, será um prazer para mim. Até ali eu não conhecia a história, não conhecia nada, depois ela me falou, depois tudo certo, eu organizando, tudo certo, não pude ir, infelizmente, porque Lael estava bem novo ainda, acho que teve Levi tinha nascido também, e aí estava amamentando, fazia ainda recém-nascido, e fiz aquele casamento, meu irmão. Muitas pessoas importantes de Salvador veio, né, os tenentes todos com as espadas. Hoje ele é comandante do GRAER aqui em Salvador. Irmãos, quem foi que disse aquela mulher que veio orando que existia eu aqui em Muritiba? Eu não sabia, ela me contou, pastor, tem quase 30 anos que eu oro. Sempre orando, antes de minha filha nascer eu orava, no dia que eu tiver uma filha, que ela for casar, eu quero assim, desse jeito, uma serva de Deus, aquele cabelão, Miriam, o nome da irmã, que nasceu até no Evangelho, que Miriam é o nome da irmã de Moisés. E aquele homem estava lá, irmãos, no terreno. Ele acordou de manhã, como se fosse um dia normal. Vai chegar gente aqui para me fazer o cabelo, vai chegar gente para a contabilidade, vai chegar gente no arquivo, é um dia normal, vai chegar uma pessoa para a escola, dia normal. Mas no plano de Deus, ele faz coisas. Davi dizia que entre ele e a morte havia um passo. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tu terás proteção. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Vai cair 1000 do teu lado e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Irmãos, quando ele viu aquela carruagem, era um dia normal, talvez jogando milho para as galinhas, era um cotidiano, e quando chega alguém ali, e ele vê ele sai correndo, o coração dele recebia o rei como se fosse o próprio Deus. É um ungido de Deus, é um representante de Deus, é como se fosse o próprio Deus. Quem sou eu? Diz que quando Davi chegou ali na casa de Mefibosete, ele disse, eu sou um cão morto, morando em Lodebar, dentro de um lixo. Essa era a elasticidade do coração de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, como eu e você deve ser, nas nossas atitudes, na nossa liberação de perdão, no nosso olhar puro, como disse Paulo a Tito, tudo é puro para os puros, mas nada é puro para o impuro. E ali Onã desce, olha para Davi, e Davi explica, eu vim aqui para fazer um sacrifício para o Deus de Israel. Você talvez não está dando valor a esse Deus, talvez o seu Deus é o Deus do YouTube, é esse Jesusinho medíocre que apresenta nessas pregações de rede social, não agravando a todos. Talvez seja esse Jesus pentecostal medíocre, limitado em rodar e falar línguas estranhas da carne. Um Jesusinho limitado, genérico, que não abala as estruturas do inferno, que não abala a alma de um homem. Davi disse, quando eu louvo o teu nome, eu me arrepio com tua presença. E aí, meus amados, quando Davi disse, eu vim sacrificar, Onã deu um pulo para cima, caiu no chão e disse, não paga nada, a lei é minha, o gado é meu, eu tenho umas vaquinhas aqui que eu estou para pagar a escola do meu filho. Talvez ele não disse isso, mas ele estava juntando para fazer melhoria. Eu dou tudo, é para Deus, eu dou tudo, é para o rei, é para o meu Deus. Davi olha em contraponto e diz, não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Tem que custar, tem que ter um preço, tem que
ter uma renúncia, tem que sentir o peso da tua cruz, das tuas concupiscências, das tuas limitações, dos seus desejos libidinosos. Tem que estar aqui na cruz, meu amigo, crucificado, apregado e predicado, e você carregando através do teu corpo frágil. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: os que são de Cristo crucificarão a sua carne com suas paixões. Irmãos, para encurtar, porque o tempo não vai dar, e essa mensagem pode ir aqui até 5 horas da tarde, até 6 horas, até meia-noite, até eu morrer. Eu não tenho nada para fazer lá. Eu estou aqui para viver para Deus. É Ele em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Eu não vim aqui pular carnaval 6 dias e vim receber cinza na testa na quarta-feira de cinza. Não. Então Deus, ele olha para Moisés depois de 40 anos. E quando o povo chega diante derruba, antes de entrar, o fim da lei, e agora a obediência, um novo tempo, simbolizando o tempo da graça, simbolizando o tempo da dispensação. Deus aí agora, Moisés não vai poder entrar, porque seria injustiça. Deus lapidou e tirou todos que murmuraram, e Moisés tinha murmurado na pedra ferida de Meribá. E também Moisés representa uma dispensação dentro do projeto e do plano Israel, porque o livramento será para a igreja, para as bodas, num momento determinado. E a igreja virá para livrar Israel no Amargedon, no vale de Megido, ou Megido, e já é escatologia, já é um outro assunto. E aí agora Deus olha para Moisés e manda advertir, mas abre aí um leque. Havia esses 2 homens, Caleb e Josué, e o outro Josué, filho de Nun, que tomou o lugar de Moisés para entrar lá dentro, e Moisés foi recolhido. Mas antes Deus fala com Moisés para advertir o povo, porque Moisés mesmo não vai entrar. E quando entra, que derrota os jebuseus, os gigazeus, e todos os caldeus, todos os gigantes que haviam ali. 2 homens que ficaram vivos daqueles 10 espias, e toda aquela multidão, cerca de 200 ou 300 mil que murmurou, que estava com o coração endurecido e que morreram lá na travessia dos 40 anos no deserto, porque ficaram rodando. Daqui para a Cruz das Almas é 40 dias. Aí Deus me levava para São Gonçalo, descia para Cachoeira, voltava para Santa Amaro, ia para Saubara, ia para Cabuçu, depois vinha para Maragogipe, ia para São Roque, ia para Nazaré, ia para Santo Antônio de Jesus, voltava por cá, e vez de chegar lá em Cruz das Almas, 40 anos rodando em círculo, e Deus lapidando, matando, consertando. Só entra santo aí. E o povo aí agora tinha tomado o exemplo, mas aqueles jovens que tinham 40 anos de idade, que foi ver a terra, mais 40 anos, 80. E a palavra de Deus diz que na presença de Deus 80 é novo e forte, porque subirão como asa de águia, cansarão, se renovarão. E aí, meu irmão, quando esses 2 homens, Caleb e Josué, velhinho, chega perto de Josué e diz: a nossa terra que Deus prometeu aí, a nossa terra está aí, o gigante está aí, nós vai estar. A minha espada está moladinha. Posso até ver, pessoa em boca de velho falando, está moladinha a espada aqui, eu vou entrar aí agora. Vou entrar aí, vou. Josué olhou e disse: você tem força? A mesma força de 40 anos atrás. E os 2 velhinhos de 80 anos, porque a força não vem de ti, é a graça de Deus.
Paulo disse: ninguém olhe para mim e pense que isso é de mim, é a graça de Deus em mim, a força de Deus. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É Ele que te fortalece, é Ele que te dá graça à medida que você busca e se entrega a Ele. O salmista Davi disse: com meu Deus eu enfrento um esquadrão, com meu Deus eu salto uma muralha. E aí, meus amados irmãos, Deus então disse para Moisés: quando você entrar nessas terras aí, essas terras aí, que eu disse que ia dar para Abraão, para Isaac e para Jacó, essa terra aí que vocês vão ver casas boas, mansões, todas cheias de farturas, fazendas imensas de olivas, de azeitonas, fazendas imensas de uva que você não plantou, que você não construiu casa nenhuma, que você não teve trabalho para cavar um poço desse aí que mana água. Eu vou dar tudo para vocês de graça, porque eu sou fiel, eu sou Deus. Em mim não há sombra de dúvida nem variação. É impossível que Deus minta. Eu estou cumprindo tudo. Agora tem uma coisa: quando vocês entrarem aí dentro, guarda-te para que não esqueças do Senhor dos exércitos, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que ouvem a roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda. Mas Deus disse: não esqueça de Deus quando a bênção chegar. Tem carro agora? Tem um sofá lá daquele que dobra? Tem aquela televisão smart que você espelha o celular? Tem aquele secador de cabelo diferente daquele pequenininho que você começou, que dava perrengue, tinha que esperar esfriar? Tem agora a condição de entrar no mercado e dizer: vou botar aqui uma carnezinha a mais, eu quero comprar aquele amaciante, aquele que você usa lá, como é? Como é? Downy. Tem condição de ter até 2 sapatos, escolheu esse hoje, o outro ficou lá. Mas está esquecendo de Deus? Teve condição de aumentar um pouco mais a casa? Teve condição de mudar o carro? Agora você vai viver só cuidando do carro, botando um perfume no carro, lavando o carro, cuidando do carro, e com a obra, e com o espírito, e com a santidade, está com o mesmo zelo? Porque o problema não é esse. O problema é quando nós colocamos os carros na frente dos bois. O problema é quando não temos um equilíbrio. Se o problema fosse esse, Deus não ia dar bênçãos. Deus, Ele quer te abençoar. Agora, veja bem como é que você está. Está da mesma pegada? Ou será que eu tenho que ler para você aquele texto? Lembra-te, pois, quando começou a mudar e volte ao primeiro amor? Como é? Quantos dias da semana? Eu não vou entrar aqui em questões, mas você mesmo medita. Entrou na terra prometida, saiu da terra da escravidão, sofreu comendo as maravilhas do inimigo de nossa alma. E agora, como é que eu tenho essa atitude? Vamos louvar a Deus. Você é motorista de ônibus, você dirige sentado, dirige em pé. Você trabalha com uma gente de endemia, trabalha sentado, andando o dia todo. Por que é que eu estou cansado? Na hora de Deus? Deu sangue para suas coisas são suas coisas. Quando suas coisas passam a ser as coisas de Deus, você passa a ser esse Jesus aqui na terra. Filho, oh Jesus, nós estamos aqui agora, foi lá e fiz as almas de pé, só se pronunciou aqui, eu só estou comigo. A minha obra, a minha comida é fazer a obra de Deus. A obra do meu Pai. Está em primeiro lugar o Pai?
O Pai está em primeiro lugar, a minha comida. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que ser fanático, radical, coroinha de igreja, senão a gente tinha culto aqui todo dia. Não, tem que ter uma vida normal, saudável. Agora, irmãos, consagra a tua vida a Deus. Ou Deus tem que começar a bloquear. Deus tem que começar a acender a ira. Porque Deus, irmãos, Ele prefere você, morando debaixo da ponte, sem carro, acendendo fogo na fornalha. Como é o nome do candeeiro, irmão? Para mim não errar aqui. Hein, irmão? Fifó. Se salva, né? É que a gente não sabe, a gente pergunta, né? Para não falar outras coisas. Fifó. Deus prefere você acendendo lá no candeeiro, no fifó. Entendeu, irmão? E prefere você cozinhando no fogareiro de lenha do que estar num fogão de 6 bocas daqueles americanos de 30 mil reais, viu? Tem fogão aí que custa o valor de um carro americano. Olha, meu amigo, fogão, não é lenha não, um fogão. Viu aqueles de 6 bocas, todo invocado. Você entra na internet para você ver aqueles fogão importado americano. Que desde a década de 90 tinha um fogão desse. Mas hoje é supérfluo. Porque de lá de casa a cozinha também a comida fica boa. Tem que ter fogo. Se não tiver fogo, se tiver fogão bonito, não tiver gás. Tem que ter combustível, irmão. Tem que ter azeite na lamparina. Tem que ser virgem. Tem que ser virgem. Ser virgem, mas não tem azeite. Está de branco, mas não tem azeite. Tem que estar de branco, ser virgem e estar cheio. Se perguntaram a Billy Graham, e estamos encerrando, passamos 10 minutos aí. Perguntaram a Billy Graham, tá um irmão lá que só vive embriagado. E a palavra de Deus, o que é que diz a palavra de Deus? Ele está em pecado. Billy Graham parou e perguntou, ele está em pecado e você? Lembra daquele texto lá de Efésios capítulo 5? Não vos embriagueis com vinho, que ele tinha citado, viu? Mas qual é o outro mandamento? Enchei-vos do Espírito Santo. Ele está embriagado com vinho e você está cheio do Espírito Santo, é errado você e ele. Ele porque está embriagado com vinho e você porque não está cheio do Espírito Santo. Você entende, irmãos? Que para toda moeda tem 2 lados? Que antes de tirar a pedra do olho do irmão, o cisco, tem um pecado maior, é o pecado que leva eu olhar a vida do outro em detrimento a minha, para que eu me sinta melhor, porque o outro pega 100, eu pego só 10, e às vezes eu estou pegando até 100, o outro pega só 10. Porque quando eu julgo sem praticar, sempre o pecado maior é o meu, é uma pedra no meu olho e um cisco no olho do meu irmão, porque a hipocrisia é uma coisa séria. Irmãos, que não ache no meio de vós um coração lascivo, para que troque o vosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Só são lentilhas. Os prazeres desta terra só são lentilhas. As glórias dessa terra só são lentilhas comparada às coisas que os olhos não viram, o coração não sentiu e o ouvido não ouviu. São as coisas que Deus tem preparada para aqueles que os amam. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, para que você não se esqueça do teu Deus quando herdares as bênçãos. Amém. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Deus é